Amém, meus irmãos. Vou compartilhar o dia da terça-feira da semana 3 do Alimento Diário. O tema desse dia, irmãos, é Deus é quem escolhe os membros do corpo e designa suas funções. O versículo base aqui para nós é 1 Coríntios 12:12, que diz assim: Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, no dia de hoje, irmãos, nós vemos como funciona o corpo de Cristo. Então, nós vemos, irmãos, que todo o arranjo do corpo de Cristo, né, ele é feito pelo próprio Deus. Né? O corpo de Cristo ele tem muitos membros, nós somos esses membros. Né? E foi o Senhor que nos escolheu, e não ao contrário. Né? Então, o irmão começa citando o exemplo aqui de Paulo, né? Que Paulo não se candidatou a falar por Deus, então não partiu de Paulo, né? Eu vou falar por Deus. Não foi ele que se candidatou, foi o próprio Deus que escolheu Paulo, né, para ser um apóstolo. Então, irmãos, é o próprio Deus que nos escolhe. Você não está na vida da igreja porque um dia você escolheu estar, porque um dia você escolheu Deus. Nenhum de nós escolheu estar na vida da igreja, irmãos. O Senhor é que um dia teve misericórdia de nós e nos escolheu. E, irmãos, Ele nos escolheu e Ele nos deu uma função. Então, cada membro do corpo, irmãos, tem uma determinada função. Se você é um membro do corpo de Cristo, você tem uma função, né, dentro desse corpo. Então, irmãos, nós temos que desempenhar a função que o Senhor deu para nós. Né? Todas os membros, todas as funções são importantes para o corpo. Né? E o problema, irmãos, é quando nós queremos intervir no que Deus determinou. Então, Deus determinou que eu sou um membro com uma determinada função dentro do corpo. E muitas vezes eu acabo não enxergando isso. Eu quero galgar outra posição. Eu acho que a posição, que a função que o Senhor determinou para mim, não é essa a minha função, né? E eu quero fazer outra função. Eu não tenho clareza sobre a minha função dentro do corpo de Cristo, e aí eu quero fazer outra função que não foi determinado por Deus. Então isso vai gerar problemas, né, no corpo. Quando nós queremos mudar algo que foi o próprio Deus que escolheu, o próprio Deus determinou, né, que a minha função é essa, né, a minha função é essa. Se a minha função for cantar na igreja, essa é a minha função. Se a minha função for ser recepcionista, essa é a minha função. Né? Se ela for ser segurança, né, essa é a minha função. Então, irmãos, é dessa forma que nós seremos felizes na vida da igreja, né? Desempenhando a função que o Senhor nos deu, né? Não querendo fazer outra função que é para outra pessoa fazer. E aqui, irmãos, ele continua dizendo, né, a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi designado pelo próprio Senhor. Ele não foi designado por homem nenhum. Então ele mesmo diz isso, né, nos primeiros versículos de Gálatas, né, ele diz que ele não é apóstolo da parte de homens, mas por Jesus Cristo. Então, irmãos, quando é o Senhor que nos escolhe e determina a nossa função, não tem como fugir, né? Não tem como a gente questionar isso, né? Porque não está no nosso poder, né, de escolha. Eu não tenho escolha. Se o Senhor me escolheu para determinada função, eu tenho que ser fiel e tenho que cumprir
essa missão. Então, irmãos, essa é a luz, né, que o Senhor nos dá no dia de hoje do alimento diário. Vamos ter sensibilidade do Espírito nessa questão. Realmente, se você ainda não sabe qual que é a sua função dentro do corpo de Cristo, peça luz do Senhor, peça para o Senhor te mostrar. Você certamente tem uma função que você será muito útil. E se você desempenhar essa função que o Senhor te deu, você vai ser feliz. Você será infeliz se você quiser fazer algo que o Senhor não te deu, que o Senhor deu para outra pessoa fazer. Então, irmãos, esse é o encorajamento para nós. Somos membros desse corpo, um corpo muito grande, somos todos diferentes, e fazemos parte desse arranjo do Senhor, e todos temos as nossas funções, devemos desempenhá-las para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. Desejo aos irmãos uma ótima terça-feira.